sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. Majestoso e sublime Ele é. Aleluia. 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 Majestoso e sublime Ele é. Aleluia. Aleluia. Glória ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Aleluia. A ti a glória, o louvor, a honra. A Ele a glória. Bendito seja o nome do Senhor. A ti, Senhor, pertence o louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 A Ele pertence a honra, a glória, a nossa adoração com sinceridade. Aleluia. 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 Glória ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Aleluia. Aleluia. A ti a glória. Aleluia. 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 Toda terra adorai ao Aleluia. Toda terra adorai ao Aleluia. Aleluia. Ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Ao Rei, seja a glória e o poder, magnificar, exaltar o seu nome. Aleluia. Você pode levantar a mão para adorar o Senhor. Vem dizer a Ele da beleza da tua santidade. É para isso que vivemos. Arandecandemachurianda paz.
Aleluia, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Podemos tomar assento. Você está aqui essa noite para louvar Jesus. Jesus te salvou para glorificar o nome do Senhor. Você foi salvo, redimido pelo sangue de Jesus, para adorar o nome do Senhor. Foi para isso que você foi salvo. Olha, nós estamos tendo aqui ó, o rodeio, né? Tem o rodeio aqui. Lá ninguém dá glória a Jesus. Lá se ajunta e ninguém dá glória a Jesus. Ninguém. Aqui temos aqui o encontro da terceira idade, mas também ninguém dá glória a Jesus. Quem dá glória a Jesus é você. Agora, se você não der glória, quem é que vai dar glória? Se você não adorar, você não é crente? Você não é crente? Você não veio para dar glória a Jesus? Você não entrou nas Assembleias de Deus? Sabe o que é a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é uma reunião, é uma assembleia. Agora, em São Paulo tem a Assembleia Legislativa, que é a Assembleia dos Deputados. Lá em Brasília tem a Assembleia também, mas é a Assembleia Federal, a Assembleia Federativa, que é a Assembleia dos Deputados Federal, que é uma outra Assembleia. E aqui é a Assembleia de Deus, Assembleia de crentes, salvo, remido pelo sangue de Jesus. E você veio para dar glória a Jesus. Você veio para dar glória ao nome do Senhor. Então você não pode esperar que alguém dê glória por você. Você não pode. Você não pode esperar que outro adore a Jesus em seu lugar, porque você faz parte da Assembleia. Você veio para dar glória a Jesus. Você veio para louvar Jesus. Então não deixe a oportunidade passar. Deixa que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Vamos ouvir a banda solar um hino. A banda vai solar um hino e você vai dar liberdade ao Espírito de Deus para trabalhar na tua vida essa noite. Aleluia, Jesus. Você veio para dar glória, então dá liberdade para o Espírito de Deus trabalhar na tua vida essa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
mocidade, você veio para adorar o Senhor, você veio para glorificar a Jesus, e você está na casa de Deus. Algum tempo atrás, a igreja não tinha os departamentos. Quando a igreja foi inaugurada, a igreja só tinha, irmão, o culto era feito de dois jeitos só. Era oração e ensinamento, só isso. Era oração e ensinamento, e os crentes da glória a Jesus. Não tinha outra coisa a fazer. Não tinha como dar oportunidade, porque não tinha departamento. Ninguém podia tocar, porque não tinha instrumento. Então o que se fazia era ler o Salmo de Davi, lia o Salmo de Davi, o Salmo de Asaf, era o que lia no culto, fazia a leitura do Velho Testamento, porque ainda não tinha o Novo Testamento, e Jesus ainda batizava com o Espírito Santo, e os crentes saltavam e dançavam no poder de Deus, porque tinha aqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Então você está convidado essa noite a adorar o Senhor. Ninguém precisa, irmão, ninguém precisa nos motivar para dar glória a Jesus. Só eu e você sabe o que é que Jesus fez por nós. Só eu e você sabe de onde Jesus nos tirou e por que que nós estamos aqui essa noite. Ninguém precisa dizer, dá glória aí, irmão, dá glória aí. Ninguém precisa, irmão, ninguém. Se você não dá glória porque Jesus não fez nada por você, ou se Jesus fez, então você é ingrato. Então você precisa adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ouvir a mocidade louvar o Senhor. Aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aquele que vive, reina para sempre, está aqui essa noite. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus.
Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você está na presença de Deus. E essa unção que Deus derramou é para que a igreja chegasse até o fim. E é por essa unção, sabia que a unção de Deus é o que conserva, é aquilo que conserva, é a presença do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo faz algumas comparações muito bonitas. Ele diz que o Espírito Santo é o selo. O selo é aquilo que você vai no supermercado e você encontra uma latinha de conserva selada. Se ela tiver o selo rompido, o dono do fabricante ou o fabricante daquilo lá não garante, porque não tem selo, foi violado o selo. Paulo diz que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção, é a garantia da nossa salvação. Então, quando você olha para um crente e vê o Espírito Santo na vida dele, é a certeza de que ele é cidadão do céu. Como ele fala assim, pastor, como é que eu sei? João Paulo II, que agora foi beatificado pela igreja romana, ele diz assim, ó, em via nacional do Vaticano: eu não sou salvo e ninguém é. Ele diz assim: eu não sou salvo e ninguém é. Aí alguém pergunta, pastor, e como sabe que alguém é salvo? Pelo selo. O dono selou aquilo que é dele. Então você olha e fala assim, está selado? Tá, então é dele. Tem garantia, não foi violado. Então Paulo diz que o selo é o penhor da garantia de que nós não somos mais do mundo, que nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Você olha para um crente que tem o Espírito Santo, você olha para ele e você já vê que ele é crente. Ele pode estar no meio de uma multidão, ele pode trabalhar com 200 empregados, ele pode estar numa fábrica de macacão, de boné, ele pode estar colocado lá sujo. A hora que você olha para ele e diz assim, esse cidadão é crente. Aí você vai beirando ele, aí você vai descobrir, ele é crente. Aí diz, como sabe? Por causa do selo, está selado, lacrado, tem garantia de vida eterna, é crente em Jesus Cristo. Não importa em qual lugar ele está, mas ele é selado. Então você não pode sair acusando ninguém. Tem gente selado aqui na Assembleia de Deus, tem gente selado aí na outra igreja, tem gente selado da outra, tem gente selado na outra, tem gente selado que não tem igreja, tem gente selado lá na Inglaterra, tem gente, você vai ver. Tudo aquilo que tem o selo é a garantia da vida eterna. Quando você perde o selo, sua salvação está em risco, está em dúvida. O dono do produto não garante. E por que é que sela? Por que é que sela, irmão? Sela porque aquilo que está fora não pode entrar para dentro, e aquilo que está dentro não pode vazar para fora. Por isso que sela, garantia, selou, ninguém abre. Abriu, perdeu a garantia. Então deixa eu dizer algo na parte de Deus para você. Se você tem o selo, você tem o selo, você sente que você é selado, irmão? Quanto sente que é selado? Você sente, irmão? Você sente? Então descansa, irmão. Pode descansar, pode ficar tranquilo, fica tranquilo, você é selado. Descansa o teu coração, você tem garantia de vida eterna. Essa é a unção que Deus prometeu à igreja, é o selo, é o penhor. A Bíblia diz a história que Paulo, ele dizia que quando no tempo lá que ele vivia, dos romanos, quando alguém ia no meio de uma floresta do rei, ele ia com um carimbo, com um selo. Ele ia com o selo do carimbo do anel do rei, do império do reino, se era uma árvore, se era um dragão, se era uma letra, ele ia com aquilo, e a árvore que ele queria, ele carimbava, dizia assim, essa é minha. Os demais que entrassem lá, não podia derrubar, que aquilo lá já tinha dono, estava selado. É isso que Paulo estava dizendo, que nós fomos selados, temos uma marca. O anticristo vai marcar o que é seu, mas nós já estamos marcados, porque temos dono, e o Senhor Jesus selou a nossa alma, garantiu a nossa vida eterna, e é por isso que nós estamos aqui, para dar glória ao nome do Senhor. Somos cidadãos de um reino, então você tem liberdade de adorar o Senhor esta noite. Nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum mal chegará à sua tenda. Nada acontece na tua vida por acaso, nada foi sorte. Crente não tem sorte nem azar, crente tem Jesus.
Nenhuma maldição vai abalar a tua tenda. Nós não, fomos selados, comprados por bom preço. E o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Descansa o teu coração, você não é um acaso. Você não é mais um na sociedade, a tua identidade é diferente, o teu nome é diferente, a tua RG é diferente, você foi criado diferente, o Espírito de Deus habita dentro de você e garante, você tem a vida eterna. Deus dá garantia à tua alma. Então você veio para adorar Jesus. Você não é comum, você não é igual, você não é. Tem gente que fica para baixo, tem gente que fala, irmão, olha irmão, tem gente que fica deprimido, fica assim abaixado, angustiado. Não, você é crente. A hora que você carimba esse dedão para tirar a identidade, ninguém, irmão, tem essa digital. Ninguém. Quando coloca um aparelho nos seus olhos para ver o seu íris, ninguém tem os olhos igual. Ninguém. Ninguém é igual, irmão. Deus, Ele fez cada um do jeito que quis. Então somos único. Somos único para adorar o nome do Senhor. Somos único. E você foi criado para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Deus que continue provendo sobre a tua vida a graça, porque o homem foi criado para adorar a Deus. E eu digo para você, para nós ouvir os adolescentes louvar Jesus, que o homem não é um projeto que não deu certo. Não. Não, o homem é um projeto que faliu. Não, o homem é um projeto que deu certo, irmão. Você é a garantia que deu certo. Um cântico de louvor está na tua boca e você diz a Ele a honra, a glória e o louvor. Nós somos garantia que o homem deu certo. O homem foi criado para louvar Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor. Deus que abençoe a toda a igreja, irmãos. Faz mais de um ano que eu não venho aqui, agora estou morando lá em Rio Claro, né? Ainda não me transferi para Rio Claro, porque a carta ali do campo de São Carlos, onde eu estava membrado, não ficou pronto, só fica pronto na Santa Ceia agora, que é o terceiro sábado desse mês. Mas já estamos ali em Rio Claro para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Uma saudade dos irmãos, saudade de todos, né? Infelizmente não temos tido muito tempo de estar cooperando aqui com os irmãos, mas a gente sempre fica saudoso. E cada vez que volta aqui, a gente vê a igreja mais bela, mais bonita, né? Só via falar da minha sogra. Minha sogra vai lá e fala que a igreja está muito bonita, né? Muito bonita. Eu falei, eu tenho que arranjar um tempo para ir na igreja, para ver a igreja bonita do pastor Edmilson. E a saudade do pastor Edmilson, né? Foi o primeiro pastor meu, né? A dele, a primeira igreja lá na Vila Independência, e meu também, meu primeiro pastor, já convertido. E eu tenho muitas saudades da época em que eu congregava com ele, né? Muitas saudades, realmente. E gostei muito do novo microfone dele, né? Bem do estilo dele, foi uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que ele orou bastante para ter esse microfone. Ele gosta de pregar, né, irmãos, com as mãos mais soltas. E eu trago então aos irmãos assim a minha saudades mesmo de todos os irmãos. A Regina tem muitas saudades dos irmãos, da banda. Ela é uma esposa maravilhosa, a qual Deus trouxe para mim, onde nós temos aí peregrinado. Não tem banda, não tem onde tocar, mas ela ainda, eu sei que Deus vai preparar um lugar para ela estar tocando, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia rapidamente, deixar uma palavra aos irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de número 1, Gênesis, capítulo 19, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. Amém? A palavra que Deus coloca no meu coração, apenas para deixar para a igreja muito rapidamente, é que nós devemos seguir o exemplo de Ló, né? Não é à toa, meus queridos, que Deus, Jesus, quando esteve em nosso meio, deixou-nos o alerta que devemos olhar para a mulher de Ló. Quando fala olhar para a mulher de Ló, é olhar para o testemunho de Ló, olhar para aquilo que Ló representou como tipologia da igreja, né? Se nós lembrarmos de como foi que aconteceu com Ló, o centro do testemunho de Ló começa na pergunta em que Abraão faz para Deus: pode tu condenar o ímpio com o justo? Não é? Pode tu condenar o ímpio com o justo? E então Deus fala: não,
Se tiver 50 justos, eu não vou condenar. Daí que logo Abraão começa com Deus a contestar. E se tiver 5, se tiver 10, se tiver 20, e todos os números, Deus fala: não condenarei. No entanto, nós vemos pela palavra de Deus que não tinha 5, 10, nem 50, só tinha Ló. E é interessante que Deus começa a conversa, o testemunho, dizendo assim: ouviram um clamor de Sodoma, um clamor, né? E esse clamor veio até mim, eu vou ver como é que está esse clamor. E é claro, irmãos, nós vemos na Bíblia, no capítulo 19, que esse clamor era de Ló. Ló, assim como eu e você, vivemos numa Sodoma e Gomorra, um mundo corrupto, um mundo cruel, um mundo ímpio, um mundo onde não nos traz felicidade, mas Deus está ouvindo o nosso clamor, e vai chegar o dia em que Ele vai nos resgatar deste mundo cruel a qual nós vivemos, e nós devemos ficar preparados como Ló. Se você ver, Ló estava à porta significa para a porta, né? Ou seja, ele estava virado para a porta. Crente que espera Jesus fica virado para a porta do céu, ele fica assim, aguardando ansiosamente. Enquanto todos os outros estavam entretidos na cidade, Ló estava olhando para a porta, porque ele sabia que um dia Jesus iria, Deus iria, o anjo iria voltar e raptá-lo e levá-lo para longe daquele lugar. Ele sabia que o seu clamor iria ser ouvido. Lá no Salmo 107 diz que Deus ouve o clamor do justo, Deus está ouvindo o seu clamor. Fique, meu querido, olhando a porta, que um dia Deus vai aparecer e nos levar para a cidade ditosa, a cidade maravilhosa, onde um dia nós moraremos, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém, irmãos? Você fica esperando Jesus, que a qualquer hora dessa, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Nós estamos esperando Jesus essa noite. Você deve estar pronto, irmão, que não vai dar tempo. A Bíblia diz que será num abrir e piscar de olhos. Isso demora 7 milésimos de segundo, e nós seremos transformados, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, e estaremos com Jesus nos ares. Encontraremos com Ele e com todos aqueles que já dormiram no Senhor, e nós estaremos lá para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Aí lá, quando nós chegarmos lá, irmão, aí você vai ver como valeu a pena você passar a sua mocidade aqui dentro. Você nunca conhecer nada lá fora, você vai ver o que valeu a pena de você viver dentro da igreja e não conhecer o mundo. Você vai ver como valeu a pena você está na presença de Deus, porque Paulo diz que aquilo que os olhos não viu, o ouvido nunca ouviu e nunca desceu ao coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado para nós algo que nós não conseguimos nem imaginar, e pela fé nós vamos caminhar para lá e bendizer o nome do Senhor e abrir mão daqui, é a fé. Então nós vamos ouvir o Torre Forte louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Aleluia. Não temas, te ajude, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita,
temas que eu te ajudo. Aleluia. 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 Não temas, sou eu quem vai contigo. Aleluia. Não temas. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Nos lugares altos, porém rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de deserto eu passo mares, e de lugares secos mananciais. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Não temas que Aleluia. eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Jesus. E eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso de número 4. Quantos achou, digam amém. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo.
E trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. E trazia graves de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como órgão de tecelão, e o ferro e da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, e desça a mim. Se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Amém, irmãos? Diga comigo assim: tem um inimigo. Não está fraco. Tem um inimigo gritando no arraial. Volte para a Bíblia novamente. Vamos ler mais um verso. Verso de número 27, 26. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, porém, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Repita comigo: e o rei está procurando um valente. Olha para o seu irmão, diga: você é? Podemos sentar, irmão. Você é, irmão? Tem um gigante, tem um inimigo gritando no arraial, e o rei está procurando um valente. Deus colocou algo no meu coração. Eu vou ser breve, até porque hoje é dia das mães. As irmãs ainda vão fazer uma homenagem às mães, mas eu vou pregar e vou orar por alguns irmãos aqui essa noite. Na leitura que o irmão Timóteo leu, Deus confirmou aquilo que estava no meu coração. O culto vem desenrolando, Deus vem confirmando aquilo que estava no meu coração para dizer aos irmãos. Nós estamos numa grande luta e peleja, irmão. Desde quando você aceitou Jesus, você entrou numa peleja. Depois que Adão e depois que Eva pecou no jardim do Éden, depois que Satanás rebeliou-se no paraíso, alguns historiadores dizem que o Éden era dois tipos de Éden. Eles dizem que Lúcifer, ele vivia num Éden mineral, onde tinha as pedras afogueadas, o minério, e o homem viveu num Éden vegetal. Mas o que eu quero trazer a você esta noite é que depois do pecado que entrou no mundo, a terra virou um campo de batalha, um campo de guerra. O mundo, os mundos físicos e espirituais se confrontam. E o mundo físico não tem como vencer a peleja. Não tem como. O homem natural não consegue lutar com o inimigo e vencer. Não tem como. Até porque ele não consegue enxergar o inimigo. Então a terra virou um campo. Nós temos um exemplo em que às vezes a vida de crente, a família de crente, vira um território de peleja, como foi a família de Jó. A história de Jó é uma história contada no primeiro livro da Bíblia. Jó é o livro mais antigo. Jó viveu antes da lei, antes de Moisés, antes de Abraão. Jó viveu antes. Jó viveu num tempo muito remoto. Por isso que Deus investiu tanto em Jó, porque Jó nunca leu a lei para ser fiel. Jó nunca ouviu Noé pregar para ser fiel. Jó era fiel. A casa de Jó, a fazenda de Jó, virou um território de guerra. Satanás passeava na terra e diz assim: viste meu servo Jó? Deus disse: como é fiel? Fiel. Satanás também tem tudo que quer. Aí Deus disse assim: então vai lá.
casa de Jó virou um combate. Se Jó não fosse um homem espiritual, Jó nunca entenderia. Jó tinha amaldiçoado Deus e tinha morrido. É que Jó entendia de luta. Jó sabia, por mais que ele não conseguia entender o que estava sobrevindo, mas ele sabia que com as suas forças ele não podia reverter o quadro. Ele não podia. E amaldiçoar Deus e desviar não ia resolver. Então ele permaneceu fiel. O que eu quero dizer a você, irmão, que a luta, ela continua. Quando você aceitou Jesus, apenas você mudou. Você escolheu um lado da peleja. Você escolheu um lado. Jesus está formando um exército para lutar contra Satanás. Porque, olha, pensa aqui, irmão. Jesus, quando expulsou Satanás, Jesus diz assim: olha, para lutar contra Satanás, eu uso o dedo de Deus. Ele diz assim: se para expulsar os demônios eu uso o dedo de Deus, se expulsa pelo dedo de Deus, ele diz assim: Satanás é expulso pelo dedo de Deus. Aí você vê a força e o poder de Deus. Se expulsa Satanás pelo dedo de Deus. Então é chegado o reino dos céus. Jesus, quando entrou no combate para poder lutar contra o mundo das trevas, no corpo do homem, ele lutou no corpo do homem, que ele diz a Pilatos: se não fosse para mim passar isso, o meu pai teria enviado uma legião de anjos e teria me tirado da sua mão, mas para isso eu vim. Jesus estava numa guerra espiritual, batalha espiritual, guerra dos mundos. Então, quando você aceitou Jesus, você se alistou no exército. Aí o que acontece? O crente passa pelo batismo. Ele passa pelo batismo e era como se ele estivesse no exército. Ele faz os exames de sangue, faz os exames físicos, faz todos os papéis, se alistou no exército brasileiro, no exército americano, no exército israelense, né? Aí depois que ele se alistou, aí ele recebe as armaduras. Ele recebe o colete, o capacete, né, da cabeça, a arma, recebe a espada, o escudo, e se protege, porque ele está numa guerra. Ele está numa guerra. A guerra é a guerra. Agora, o que está acontecendo conosco, no mundo que nós estamos vivendo, é que nós, como cristãos, em Jesus, como servos de Jesus, escolhemos servir a Jesus, escolhemos ir à peleja, mas não queremos nos preparar. Essa é a grande dificuldade. Eu estava lendo agora recentemente um livro da doutora Rebecca Brown, aquela americana, a doutora Rebecca Brown. Ela estava escrevendo, e que quando ela renunciou à medicina para poder servir a Jesus integramente, e para dedicar-se e para orar por aquelas pessoas que estavam na bruxaria e que estava no ocultismo, que estava no satanismo, quando ela resolveu renunciar tudo para se entregar, resolveu não se casar, resolveu abrir mão de tudo, e um dia ela sentou no jardim da casa dela, assim no jardinzinho, em cima de um banquinho de pedra, desceu um anjo vestido de branco e sentou na frente dela, com o olho bem preto, bem negro, sentou na frente dela e ficou olhando para ela, e ela falou assim: eu fiquei olhando para ele, e parecia que eu ia indo no olhar daquele anjo, parecia que eu ia mergulhando dentro, e uma força sobrenatural me segurava, e aquele homem vestido de branco diz assim: olha, é essa a tua decisão? De querer vir me enfrentar? Você está certo de que você vai querer vir me enfrentar? Você não leu o que escreveu o seu mestre, que antes de edificar uma torre, vê se você tem condição de acabar, e antes de sair para a guerra, veja quem é que vem contra você? O inimigo estava falando para ela. Aí ela repreendeu, o inimigo foi embora. O inimigo estava dizendo: olha, veja lá o que você vai fazer. Você vai querer escolher o lado da peleja? A guerra é renhida. Só os fortes sobreviverão, só os valentes ficarão de pé. É batalha. A Bíblia, ela é muito precisa. Então o mundo que nós estamos vivendo, irmão, batalha. Tem gente que não consegue entender.
Você vai dentro dos consultórios médicos, é tanta doença, irmão. Os psiquiatras estão com o bolso cheio de dinheiro. É o que mais, eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que seja, é a medicina que não investe remédio, não tem como fazer exame. Vai fazer exame de quê? Ele senta lá e diz assim: conta o seu passado para mim. Minha infância, eu morei num sítio, numa fazenda, e vem. Não, irmão, e sai de lá do mesmo jeito. Psiquiatria, psicologia, mente. Pessoas dentro de um quarto fechadas, sem querer sair para fora. Pessoas trancadas. Pessoas, irmão, que não querem envolver com multidão de gente, tem a fobia de gente. Pessoa que tem medo de altura, tem medo de profundidade, medo de escuro. Pessoas que têm medo de gente, tem medo de bicho, tem medo de tanta coisa, tem medo de sombra, tem medo de luz, tem medo de barulho. Pessoas que estão com problema, com muitas dificuldades inferiores, querem ficar sozinhas, isoladas. Aí vai ao médico e consulta o médico e traz o médico, e ninguém consegue entender, se cobre com um cobertor e fica tremendo debaixo de um cobertor com frio, e examina, não tem nada. Não tem nada. O que está agora, nós vivendo uma época de depressão, opressão, depressão, e aí ninguém descobre o que é. E tem gente que acha que depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi à igreja, que ele arrumou uma Bíblia e colocou debaixo do braço, e que canta uns hinos, ele está livre. Irmão, Satanás vai bombardear. Satanás vai bombardear, Satanás vai atacar você, ele vai investir contra a sua vida pesado, ele vai tentar te derrubar, ele vai acertar dardo maligno, inflamado. Sabe o que é dardo? É aquilo que se joga de longe, irmão, e acerta. Tem gente que fica com dor de coluna, com dor, e às vezes não é para médico resolver, é para Jesus curar. A Bíblia diz que tinha uma mulher, quando Jesus andava peregrinando na Palestina, a mulher estava encurvada, ela andava olhando para o chão, e a Bíblia diz que Jesus parou-a e repreendeu o espírito de enfermidade que estava naquela mulher, e todos os fariseus ficaram com hipocrisia, dizendo assim: curou a mulher no dia de sábado, e Jesus diz assim: não ia libertar esta filha de Abraão, quer dizer, essa crente, essa mulher que serve a Abraão, essa mulher que tem fé, nesse dia, não, ela vai ser liberta. Jesus não mandou embora a enfermidade dela, mandou o espírito de enfermidade que estava alojado no corpo dela. É a guerra, é uma batalha espiritual que se trava. A nossa casa tem muitas vidas, muitos lugares, o inimigo está gritando no arraial, e ninguém tem coragem de sair na peleja contra ele. Mas essa noite é noite em que Golias vai cair no arraial. Deus vai te dar vitória dentro da tua casa, porque Deus te deu autoridade. Deus quer que você creia, acredite. Olha para cá, eu quero dizer algo a você, irmão, esta noite. O Espírito de Deus me mandou eu dizer algo, colocou o meu coração para dizer algo a você. Tem gente que fala assim: pastor, o que é que está acontecendo? Eu estava falando, lendo um editório de um pastor americano, e ele diz assim que o pai dele tinha morrido do coração, e a família dele tinha um problema de coração, e daí ele começou a sentir depois de muito serviço, umas fadigas no peito, ele começou a sentir umas pontadas. O inimigo veio e diz assim: você vai morrer do coração também, o seu coração já está dando problema, olha, procure o médico, você não está bom, seu pai já morreu, sua mãe já morreu, seu tio já está com problema, o outro já infartou. Esse é de família, isso é de geração, isso aí, olha, vem de hereditário, passa de pai para filho. Ele acreditou naquilo, abandonou o serviço, não conseguia mais trabalhar, as pontadas tomou conta, foi no médico, deu problema, começou a dizer assim: olha, eu não sei quando, mas você teve algum infarto leve, mas você teve. E ele se trancou, ele não conseguia mais trabalhar, até que um dia ele resolveu dizer: a maldição chegou até na cruz e foi quebrada, e maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Se o meu pai morreu do coração, eu não vou morrer do coração. Levantou na igreja, fez uma oração, e ele diz: e todo o meu problema cardíaco desapareceu, porque o inimigo quer prender você na mente e acreditar que você está doente. Isso é uma guerra. Quanta
trata a gente com inferioridade. Ele olha para ele e faz de coitadinho. Tem gente que senta no banco da igreja, aí ele vem e fala assim: pastor, eu não gosto porque a igreja é tão grande, né? Eu não tenho uma roupa bonita para vestir igual as irmãs. Pastor, todo mundo fica olhando para mim. Aquele espírito não é, irmão. É uma seta. O inimigo não quer que você levante a cabeça, porque se você erguer, você vai ver quem é o seu Deus. Você vai ver o exército que você serve, o poder que Deus te deu. Então é melhor você ficar olhando para baixo e olhando para as suas dificuldades. O inimigo sabe disso. Tem gente, irmão, que fica travada achando que as coisas é impossíveis, olhando aquilo que o inimigo faz. E todo inimigo, ele entra por uma porta. Tem gente que fala assim: pastor, como é que uma pessoa fica assim com dificuldade? O inimigo não sai pegando a pessoa na rua aí e entrando na vida de pessoa assim, a torto e direito, não. Se fosse assim, irmão, o diabo já ia lá em algumas festas mundanas e entrava e ficava endemoniado todo mundo, não é? Por que algumas pessoas têm possessão? Uma, outra. Algumas pessoas têm perturbação. Por que algumas pessoas começam a ter muitos pesadelos de noite? Por que muitas pessoas começam a ter dificuldades na vida? Porque ele abriu uma porta. O inimigo só entra por uma porta e você abre. É uma porta. Quando você abre uma porta e você não fecha aquela porta, o inimigo vai entrar. Paulo escreve ao Gálatas, capítulo de número 5, se me falha a memória. Ele dá uma lista de pecados. Ele diz: a prostituição, a lascívia. Ele diz assim: olha, a mentira, a inveja, a luxúria. Ele vai dando aquela listagem. A intriga, a contenda. Ele vai dando uma listagem. A prostituição, a fornicação. E desses tais, ele diz assim: não herdarão o reino dos céus. Quem pratica um desses tipos de pecado, abre uma porta. E se não fechar ela, o inimigo entra. Aí você, pastor, aí fica endemoniado. Aí coloca a mão assim: não, irmão. Possessão é uma coisa, endemoniar, cair, a pessoa vai. O inimigo toma conta do corpo. Isso é uma possessão. Agora o inimigo joga largo. O inimigo entra. O inimigo traz contenda. O inimigo semeia confusão. O inimigo semeia, irmão, intriga. O inimigo semeia tristeza. O inimigo semeia angústia. O inimigo semeia, irmão, o cidadão perde toda a alegria de viver. Ele não acha mais nem alegria nem para ir para o céu. O negócio dele é morrer. Às vezes crente, ele diz assim: bom seria se eu morresse, Senhor. Acabaria tudo, eu estaria nos braços de Jesus. Aí começa uma luta, uma batalha travada. Quando você ensina, quando você vem e começa a dizer: irmão, cuidado com a prostituição. Cuidado. A prostituição é o único ato de pecado que Paulo diz que esse pecado, prostituição, a prostituição, a lascívia, ou como eu vou dizer, a fornicação, é o contato de dois corpos. A Bíblia diz que quem se deita com uma meretriz faz um corpo com ela. Isso quer dizer, se ela tiver um demônio na vida dela, o demônio passa para a vida do homem. Aí o marido que deitou com a meretriz lá, traz aquele demônio para dentro de casa. Aí as coisas viram, irmão. Aonde é que ele pegou? Ele abriu uma porta lá da meretriz. Por isso que o pecado da prostituição, Paulo diz assim: toma cuidado com a prostituição, com a fornicação, que quem se ajunta a um corpo, torna-se um com ele. Você não vê que a AIDS, quando se torna de um corpo, toda a doença que está num corpo, através do pecado da fornicação, passa para o cônjuge, porque faz um corpo só, abre uma porta, e o inimigo passa de uma porta para outra. O inimigo passa por uma porta para outra. Por isso que tem que fechar a porta. Por isso que quando um homem peca, a Bíblia diz que ele deve fechar a porta. Fechar a porta.
porque senão depois ele não consegue mais ser fiel a um cônjuge, a uma mulher, a um marido. Se ele não fechar a porta, porque o demônio, às vezes, na vida da pessoa com quem ele pecou, passou para a vida dele, tornou insaciável, tornou-se inseguro, tornou aquele homem que não tem mais controle. O desejo lhe domina. Diz, aonde é que arrumou isso? Arrumou quando ele abriu uma porta. Isso é batalha, isso é guerra. Aí vira a família, vira uma dificuldade. São batalhas. O inimigo vem gritando no arraial de muitas casas. Tem muita gente, irmão, que vem lutando. O inimigo vem tentando entrar, fazer miséria. E tem gente que fala assim, não, enquanto não está endemoniado, irmão, não caiu endemoniado, não é demônio. Não, Satanás vai guerrear contra você. Satanás vai tentar te enganar. Satanás vai querer gritar dentro da tua casa, vai te tirar a paz. Ele veio para matar, roubar, destruir, acabar com família, dividir. Ele veio para diminuir, ele veio para tirar a sua alegria. Mas Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância, rejeitando todas as fábulas do inferno, porque Deus tem suprido a tua necessidade. E aí a Bíblia diz que o escritor diz assim, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, porque maior é aquele que está em você, aquele que morreu na cruz por tua causa, para te dar vitória. Deus está procurando alguém que tenha coragem, alguém que levanta e diz, Golias está gritando, mas não vai gritar mais, não vai gritar. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, você precisa entender, isso é batalha, isso é uma batalha. Ai, pastor, vício é um demônio. É um demônio. Ah, pastor, mas cai se colocar a mão. Não manifesta não. Isso são setas por uma porta que se abre. Toma cuidado. Quando você lê um horóscopo, você abre uma porta. Quando você consulta a mão, você abre uma porta. E eu tenho uma notícia triste, que Jesus falou. Os demônios não andam sozinhos, andam em grupo. Quando entra um, entra 7, 8, 12, 24. Rapaz, mas como é que cabe dentro 24? Porque eles não têm corpo. Nós estamos numa guerra. Não brinque. Satanás não tem pressa. Eu contei esses dias aqui que eu conheci um irmão lá em Vila Independência, e ele expulsava demônio, e depois ele dizia assim, vamos pisar na cabeça do diabo. E fizia, irmão, no nome de Jesus, irmão, você cheio da unção, a palavra até o tutano, indo no monte e voltando, não é verdade, irmão? Você está lá, a ser armado até os dentes, irmão, porque o diabo sabe, irmão, a hora que você riscou a mão no gatilho, irmão, ele limpa da sua frente, ele sabe disso, ele sabe que vai chover chumbo para todo lado, ele sabe disso, então ele limpa, ele sabe, ele sabe onde mexe, ele sabe. Aí o irmão veio, um dia o inimigo saiu e diz assim, olha, eu vou te derrubar, e eu não tenho pressa. Hoje está bebendo cachaça e jogando. Não brinque. Paulo diz, esses tais pecados você ignora. Não fique brincando. Tem gente que abre uma porta e depois não consegue fechar ela mais. Porta espiritual, só Jesus pode fechar. Você precisa pedir misericórdia de Deus, para Deus te dar a vitória. O inimigo gritou no arraial de Israel, gritou, não sou eu Golias, e não sou eu seu inimigo filisteu? Eu não sou filisteu? Ele dizia, não sou seus inimigos? Então levante alguém aí, vem. Golias desceu no arraial, lá embaixo, na terra, lá embaixo de Israel, e gritou, vem. Vocês não querem guerrear? Então vem. Só a armadura de